Uma igreja que se diz cristã, mas que Cristo não é o centro de tudo, essa religião coloca muitas doutrinações, ela acaba causando um estrago muito grande nas pessoas. Elas podem ir até para o inferno porque elas passam a odiar os que são de outras igrejas e passam a odiar seus semelhantes e até parentes. Não conversam por causa de religião. Essa maldição de religião já existe desde aquela época, quando os fariseus perseguiram Jesus. Tiago presidia aquela igreja em que os fariseus queriam circuncidar e queriam que as pessoas aceitavam a lei de Moisés. Se aceitar a lei de Moisés, para que Cristo veio? E tem igrejas nos dias de hoje que ela ensina as leis de Moisés, quando na verdade estão anulando o cristianismo. E que é uma igreja sem Cristo? Não existe igreja sem Cristo, mas dão nomes de Cristo. Falam muito de Deus, assim como também no período de Moisés. Mas era guerra, morte, olho por olho, dente por dente. Por isso que Deus trouxe Jesus Cristo, que é a paz. Quando o próprio Deus fala que a lei não consegue levar o homem a ele, e também nada do que eu faço, nada por méritos, se existe alguma igreja que cria méritos, doutrina para que você possa chegar até Deus, uma santidade sua, então cumpra aquela profecia, o próprio Deus falando que a graça é um dom de Deus. Não é por méritos nenhum. Nenhum homem vai se justificar perante ele por obras que o homem faça ou cria dentro de uma igreja. E o que é uma igreja de fato? Jesus diz onde tiver 2 ou 3 pessoas falando dele. Não de religiosidade, nem de estatutos que eles criam. Aí, afinal de contas, essas mesmas igrejas, os muçulmanos, que não têm Jesus Cristo como o centro de tudo, você vê o que eles fazem, se matam, se destroem. No Concílio de Nicéia 325, eles disseram que Pai, Filho e Espírito Santo eram a mesma pessoa. Está certo. Mas, no entanto, sabendo disso, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, eles criaram uma 4ª via, a idolatria. E essa idolatria fez com que as igrejas se tornassem uma coisa perigosa e do qual martirizou, matou muitas pessoas. Quando os apóstolos pregavam para aquelas pessoas que eram gentílicas, que adoravam outros deuses, como Zeus, Thor, sei lá o que mais, Mercúrio, Zera, afinal de contas, havia muitos deuses na mitologia grega, em Roma, em vários lugares, que são nome de planetas hoje alguns. Eles acreditavam nesses deuses. Mas, quando eles viam que esses deuses não eram deuses, era apenas mitologia, aceitavam Cristo, imediatamente eles recebiam milagres. Um grande cientista, que tem até documentário dele, sobre a Terra, um ponto pequeno, dentro do facho de um raio solar. E aquilo causou admiração a todo mundo, dizendo, nós não somos nada no cosmos. Stephen Hawking, que agradeceu o universo pela existência, por ter vivido, agradeceu o universo, não a Deus. Assim tem outros cientistas também. O Elon Musk diz que crê em Deus da forma de Spinoza. Como que Spinoza crê em Deus? Como o Senhor, Criador do universo, de tudo. Por não colocar Jesus como centro de todas as coisas, Spinoza também está errado. E aí você fala assim, mas o universo é tão grande, tão vasto, por que Deus haveria de se preocupar conosco se a Terra é apenas uma poeira cósmica? Olha, que a gente sabe, o universo é frio e gelado e não tem vida nenhuma. Até agora ninguém descobriu vida em qualquer outro lugar. Deus vai olhar para onde? Para onde não tem vida? Onde ele pôs a vida. E a vida é uma essência que vem de Deus. Mas Cristo Jesus era Deus? Quando veio, estava como um homem, nasceu de uma mulher, teve o nascimento vaginal, mas não uma concepção de um homem com uma mulher. Cresceu sem pecar e viveu aqui. Veio para provar a justiça de Deus por nós. E a justiça de Deus por nós não depende do que eu faço, do que eu sou. E julgo ainda existe nas religiões, por isso que os milagres foram embora. Se o Espírito Santo observa que um homem cria méritos para ser religioso, passa a começar a apontar o dedo, dizer isso é pecado, isso não é de Deus, isso não agrada a Deus, como se fosse ele o dono da sabedoria. No entanto, ele mesmo não entendeu o que é Deus. É claro que existe a moralidade. E tudo isso pode crescer dentro de você de forma de mudança, pelo próprio Espírito Santo. Um viciado em droga, em bebida, em jogatina, coisa parecida. Se ele aceita Jesus e essas coisas desaparecem, logo já existe o Espírito Santo para transformar a vida das pessoas. Se eu aceito o Senhor Jesus para que a minha vida venha a ser mudado através ao molde do próprio Deus, nos moldando para ser igual ao seu Filho, então essa evidência é a prova de que ele realmente esteve aqui. Mas se fazer uso da letra como está escrito, e começar a confiar como está escrito, aí é fé.
E se a fé é algo que agrada a Deus, logo o Espírito Santo realiza milagres. Todos que vieram até o Senhor Jesus vieram pela fé, mas vieram com problemas, principalmente doenças ou espirituais, endemoniados. Se existe demônio, existe também o Espírito Santo. E eles vinham até Jesus e eram curados, e eram libertos. O pensamento de Spinoza está errado, num sentido que Deus é o único criador do universo, está certo. Mas ele não entendeu que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida para chegar até Deus. O caminho que leva a Deus não é a ciência. O caminho que leva a Deus não é a inteligência, mas o amor ao próximo. Receber o Espírito Santo e os sinais de prodígio que o Espírito Santo pode fazer e operar e realizar milagres, isso prova que você é um cristão. O cristão, ele é moldado pelo Espírito. A religião é moldada pela doutrina religiosa.